Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar a trajetória de Paulo durante a sua evangelização. E se nós voltarmos aí algumas leituras para trás, nós podemos perceber muito bem que Paulo andou passando por alguns perrengues muito grandes. Foi açoitado, apedrejado, perseguido, maltratado de todas as formas possíveis porque estava evangelizando a palavra de Deus. Ele estava levando a outras comunidades onde tinham crenças diferentes e essas pessoas que tinham crenças diferentes não estavam aceitando a palavra de Deus e por isso acabavam maltratando Paulo. Paulo não desistiu de forma alguma porque ele estava sendo movido pela ação do Espírito Santo. E quando a gente é movido pela ação do Espírito Santo, nós não nos preocupamos tanto com a carne, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, mas sim com o objetivo de levar a palavra de Deus para salvar mais pessoas. Quanto mais pessoas nós ajudamos e podemos resgatar, mais fortalecemos o nosso espírito. E o Espírito Santo é que nos move a isso, a levar essa palavra de Deus, a tentar resgatar o máximo de ovelhas perdidas para a casa do Senhor, para a casa de Israel, para junto de Deus Pai. O nosso convite, o nosso objetivo é sempre buscar ajudar as pessoas, resgatá-las dos pecados e levá-las para junto de Deus. E assim é que Paulo vivia e perseguia os seus objetivos. Nós somos da mesma forma convidados a viver como Paulo. É claro que muitos, ou a maioria, ou quase todos nós, não conseguimos ainda alcançar esse patamar de santificação que o Paulo alcançou. Nós ainda somos muito pecadores, muito apegados aos nossos problemas, muito apegados ao dinheiro, muito apegados à carne. Então nós não temos essa aproximação com a comunhão com Deus, assim como Paulo tinha. Mas se nós alcançarmos e perseguirmos esse objetivo de estarmos em comunhão com Deus, nós poderemos agir como Paulo, ter manifestações do Espírito Santo incríveis que nós podemos ver no contexto bíblico, assim como aconteceram com ele. Porém, nós temos ainda muita dificuldade. Agora, é lutar, batalhar, ter paciência, que nós temos que compreender que somos pecadores, que nós somos fracos, que estamos sujeitos a cair e que nós estamos com um Deus misericordioso e muito bondoso, que tem paciência conosco, que está esperando cada um de nós encontrar essa conversão e essa transformação em nosso coração. E nós podemos ser muito bem resgatados por pessoas como Paulo, e nós podemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos, assumir atitudes com o Espírito Santo para salvar e ajudar as pessoas. No mais, vamos ouvir, aliás, um detalhe interessante que é citado na nossa leitura, na nossa primeira leitura de hoje, é sobre Paulo ter raspado a cabeça, ter ficado careca, ter tirado todo o seu cabelo. Isso é porque ele havia feito uma promessa. Então nós podemos tirar um aprendizado com isso. Se você fez uma promessa para Deus, para o seu irmão, seja para quem for, pegando base os mandamentos de Deus, que é amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Se você fez uma promessa para Deus ou para o seu irmão, cumpra com aquilo que você disse, por mais difícil que seja. Se você disse, eu irei raspar a minha cabeça se passar na faculdade, quando você concluir a sua faculdade, isso é uma promessa que você fez. Assuma os seus compromissos, assim como Deus assume os compromissos dele com você. Se você fez uma promessa a Deus de não pôr uma gota de álcool na sua boca, se acontecesse um milagre ou alguma coisa na sua vida e a manifestação acontecer, cumpra com aquilo que Deus te deu de presente ou com aquilo que aconteceu na sua vida que você tanto desejava. Isso às vezes não tem nada a ver com a sua salvação, mas com o seu caráter. Se você tem compromisso com aquilo que você é convidado a viver, você merece o reino dos céus. É simples assim. Então tenha compromissos com as suas coisas, com aquilo que você prometer.
seja para Deus ou seja para os homens. Caráter sempre vem à frente. Nós, que somos brasileiros, nós vivemos um país que, infelizmente, muitas pessoas, é claro que não são todos, mas muitas pessoas agem de má fé, fazendo promessas de pagarem, ou de serem, ou de terem aquilo, e não cumprem com aquilo que elas prometem. Então, nós precisamos de mudar essa cultura nossa, essa filosofia nossa, e termos mais compromisso com aquilo que nós prometemos. Como disse, não são todos, é claro que uma grande parcela de pessoas vivem esses pecados, e é natural, de certa forma, porque somos todos pecadores e gostamos de viver os pecados. Temos, de certa forma, prazer em dar pernada nas pessoas, em tirar proveito das coisas das pessoas, e é aí que nós caímos nessa questão de não cumprir as nossas promessas. Promete que irá pagar e você vai lá e não paga. Se você decidiu ter luz na sua casa, é porque você tem compromisso de poder pagar a sua conta de luz. Se você não tem, é melhor que nem se case para ter a sua casa e pagar as suas contas. Então tenha consciência disso. Muitas vezes a gente vê casais que não têm condição nenhuma de retirar a mulher de dentro da casa de seus pais e da mulher tirar o seu marido da casa dos pais deles, porque são duas pessoas imaturas, sem condições, praticamente duas crianças querendo viver juntas e sem condições de assumir os compromissos e as promessas que um irão fazer para o outro. Fazem as promessas de amar, respeitar e serem fiéis para o resto da vida, mas não conseguem cumprir isso. Então, evite ao máximo de ficar fazendo promessas que você não irá cumprir, principalmente aos jovens que têm a cabeça direcionada à aventura, a querer viver coisas que não é capaz de sustentar. No mais, vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo responsorial. O nosso Salmo responsorial vem dizer o seguinte em seu refrão: o Senhor é o grande rei de toda a terra. E como sabemos, o rei é aquele que governa todas as nações e todas as pessoas. Mas um rei precisa de um povo para governar e precisa, com toda certeza, de soldados para poder lutar junto com ele e assim alcançar suas vitórias. Deus decidiu enviar Jesus Cristo para ser o nosso rei, para nos ajudar. E esse rei nos trouxe o conhecimento necessário para podermos batalhar no nosso dia a dia e assim vencer aquilo que nós precisamos de enfrentar, que é os pecados. Então, considerando assim, nós temos que colocar a Trindade Santa como os nossos governantes, como os nossos reis. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora os nossos soldados, aqueles que tomam a frente, que buscam vestir a armadura da proteção para poder enfrentar os pecados, nós podemos pegar muito bem aí os padres, os pastores, os diáconos, aquelas pessoas que se direcionam à vida espiritual voltada ao conhecimento da palavra de Deus. Enfim, os profetas, os apóstolos e todos aqueles que se envolvem nessa comunhão com Deus. Porque são pessoas que tentam ensinar a palavra, tentam levar a palavra de Deus, trilham caminhos para poder ajudar a sociedade, assim como Paulo fez. Paulo, nas leituras que nós estamos fazendo esses dias, percebemos muito bem isso. Quantas batalhas que Paulo enfrentou para poder levar a palavra de Deus. Ele foi um grande soldado para Deus, para poder levar a palavra e o amor a todas as pessoas. O fato é que nós temos que ter muito cuidado em sermos soldados para enfrentar as nossas batalhas do nosso dia a dia. As pessoas às vezes se vestem de uma armadura de tamanha proteção que às vezes nem as reconhecemos. Colocam carapuça, escudos, espadas e vão para a luta para enfrentar o pecado, porém acabam se corrompendo com ele. Acabam, ao invés de se defenderem do pecado, acabam colocando dentro de si o pecado e fechando-se para o mundo. Começam a maltratar as pessoas e a se defender de tudo que vem os atacar. Seja amor, seja ódio, seja felicidade,
acabam não aceitando mais nada, acabam se tornando pessoas isoladas e protegidas dentro da sua armadura. E nós sabemos que tem muitas pessoas assim. Existem pessoas que têm medo de dizer eu te amo para o outro, com medo de que o outro veja nele uma fraqueza. Existem pessoas que têm medo de dar um sorriso porque tem medo que o outro veja nele uma fraqueza. Tem pessoas que têm medo de odiar o outro por medo das pessoas verem nele uma fraqueza. Nós temos que entender que nós somos humanos, que nós somos pecadores e que nós sentimos sentimentos que não deveríamos sentir. Não é errado sentirmos ódio, errado é praticarmos o ódio, porque nós somos pecadores e a nossa carne nos convida a viver esse pecado. A nossa carne convida a ter maldade dentro de nós. Agora, nós temos que fazer o possível para não praticar e encontrar meios e caminhos para poder afastar da nossa mente tudo aquilo que tenta nos corromper, aquilo que tenta nos aproximar da carne, do pecado. Nós temos que encontrar recursos para nos afastar disso. Paulo tinha os seus recursos, João, Lucas, assim por diante. Todos os apóstolos de Jesus encontraram dentro deles uma forma de poder evitar e lutar contra o pecado. Se você tem algum pecado que precisa de ser enfrentado, você tem que encontrar uma saída para lutar contra ele. Se você tem problemas com a prostituição, lute contra isso. Se você tem problemas com a pornografia, lute contra isso. Agora, encontre um caminho que você conseguirá, de todas as formas, vencê-lo e não ir atrás daquilo mais. Se você gosta de bebedeiras, evite às vezes ir aos bares, evite amizades que te induzam a ir aos bares. Porque se você é fraco para isso, você às vezes tem que ser taxativo e começar a fazer seleções e filtros na sua vida para você não cair em pecado. Porque se você não fizer isso, você jamais conseguirá vencer as batalhas do pecado que você tem para enfrentar, por mais forte que seja a sua armadura. Quantas vezes nós vemos cristãos, pessoas que estão à frente da nossa igreja, que se vestem da armadura do Senhor para lutar contra os pecados, mas são vencidos pela vaidade, se acham melhores do que os outros e acabam ficando vulneráveis. E sabemos muito bem que quando uma armadura tem uma brecha que pode ser atingida, o demônio irá atacar exatamente aonde você está desprotegido. E você irá cair em tentação, ficará de joelhos diante de Satanás, e só a sua atitude de cristão, buscando se converter e transformando o seu coração, que te colocará de pé de novo com a tua espada, teu escudo, para lutar contra ele. Então, muito cuidado com seus comportamentos, com as suas atitudes. Transforme o seu ser de acordo com aquilo que Deus nos convida a viver. Leia a Bíblia para aprender quais os caminhos precisa perseguir. E, se possível, mantenha-se sempre praticando o amor com seu irmão. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos falar do nosso apego aos nossos sofrimentos, o apego aos nossos pecados. Jesus Cristo compara a uma mulher grávida. E nós sabemos muito bem que quando uma mulher está grávida, ela passa por dias bem difíceis. Ela acaba, de certa forma, inchando muito, engordando um pouco, sentindo dores, sentindo náuseas, sentindo dores por todo o corpo. E é assim o homem quando está vivendo diante do pecado. Ele a todo momento fica atormentado com alguma coisa. É gente cobrando ele, é gente o perseguindo, é gente o exigindo as coisas, é ele adoecendo, passando mal, apenas assumindo e consumindo coisas ruins na vida dele. Ele não consegue ter paz. E a paz que ele é convidado a viver por Jesus Cristo não tem nada a ver com as tormentas que ele vive. Então, se você é atormentado por algum problema, vamos pôr assim, você tem contas para pagar e suas contas estão atrasadas. É sinal de que você não soube administrar bem as questões da sua vivência e da sua vida financeira. É claro que não são todos os casos que isso acontece,
Nós sabemos muito bem que existem pessoas que são indisciplinadas e existem situações que acontecem em nossas vidas para Deus ver se realmente temos forças para poder mantermos firmes na vida em Jesus Cristo. Assim como Paulo, que teve muitas provas durante a sua trajetória de evangelização. Deus observou muito bem se ele ficaria firme ali nos seus caminhos e não tropeçaria durante a sua jornada. Ele apanhou, foi açoitado, foi apedrejado, quase morreu. Mas não desistiu de servir a Deus e Deus entregou a ele grandes promessas. Agora, você que às vezes está passando por uma situação muito difícil, se o seu coração está direcionado a Deus, você sabe que Deus irá prosperar na sua vida por mais difícil que as coisas estejam. Mas aquele que vive reclamando que a vida está ruim, que a vida é aquilo, mas não paga suas contas, mas prefere gastar o dinheiro às vezes em bebedeiras, em festas e em consumos desenfreados, não investindo dentro da sua casa, na sua família, aí nós podemos notar muito bem que é uma pessoa que precisa muito de aprendizado, que é uma pessoa que não está vivendo aquilo que Deus o convida a viver. Muitas vezes nós sabemos que a pessoa prega o amor de Deus no simples fato de trabalhar, pegar o seu suor, aquilo que foi difícil de ganhar no seu dia a dia e colocar na boca dos seus filhos. Isso é demonstração de amor e da demonstração de quem Jesus Cristo era. Muitos pais de família são homens que Deus honra e que Deus espera que continuem mantendo-se naqueles caminhos. Por quê? Porque eles exatamente fazem aquilo que Deus convida cada um de nós a fazermos, que é cuidar do próximo, que é ajudar o seu irmão. Se você tem uma esposa dentro da sua casa, cuide muito bem dela. Faça o máximo para oferecer o conforto que a vida tem a proporcionar para ela. O mínimo é dar o que comer, dar uma segurança, dar um teto, se for possível. É claro que a gente sabe que existem situações muito difíceis. Nós vivemos num país onde a nossa economia não nos ajuda, a nossa corrupção é muito grande, mas tudo que você fizer, cada passo que der, que você tenha na sua mente a lembrança de que ela está em casa esperando por você com seus filhos. É isso que Deus convida a cada um de nós a vivermos. No mais, espero que tenham gostado da nossa reflexão, da nossa liturgia da palavra de hoje. Deixem um gostei e um abraço a cada um de vós. E que a paz que o Senhor convida a cada um de vocês a viver esteja no coração de cada um de vós.